Obrigado. Eu queria agradecer a presença de todos, todas, cada um de vocês aqui. Mais uma vez agradecer pelo convite, que me traz a oportunidade de dialogar novamente com vocês. E agradecer ao privilégio de ser apresentado pelo presidente da Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia, o que é realmente uma grande honra. E pela satisfação ainda maior de ser apresentado pelo meu amigo Adriano, que não por acaso é o presidente do COPS. Muito obrigado. Dois pequenos avisos iniciais. Em primeiro lugar, este texto que eu lerei para vocês hoje, ele é uma parte de um texto maior dedicado à noção de fisiopsicologia em Nietzsche. Eu apresentei esse texto na íntegra no encontro do GT da Ampof, que ocorreu a semana passada em Pelotas, onde eu tive a ocasião, então, de apresentar o conjunto das minhas hipóteses sobre fisiopsicologia e a minha posição é que isto é um elemento onipresente em toda a obra de Nietzsche. E lá, então, eu desenvolvi parte do que eu vou apresentar hoje aqui para vocês, que concentra a atenção apenas no problema da gênese da vingança. Então, eu quero dizer, eu não vou desenvolver o conceito de fisiopsicologia com o qual eu trabalho, apenas anunciar que ele comporta uma tarefa essencial, que é uma terapia dos afetos, e que, na minha opinião, é algo similar à terapia mentes, que se conhece ao longo da nossa tradição, e que eu também não vou poder delinear aqui em termos conceituais. Eu vou, por conta, tanto da limitação de tempo, quanto da paciência que vocês também. Então, eu vou me limitar aqui à parte da terapia dos afetos que diz respeito ao sentimento de vingança. Queria dizer que o professor José Nicolau Julião, aqui presente, quando da exposição deste texto em Pelotas, me fez algumas observações a respeito de determinadas passagens onde eu trabalho categorias jurídicas, que eu, então, levando em consideração as observações dele sobre essas categorias jurídicas, desenvolvo mais amplamente aqui, com uma espécie, inclusive, de resposta em respeito às observações que ele fez. De acordo com a hipótese de interpretação que sustento, a psicofisiologia é um projeto filosófico que atravessa do início ao fim a obra de Friedrich Nietzsche. Paulatinamente, o programa de terapia dos afetos passa a se apresentar como meta principal da psicofisiologia, assumindo a forma de uma terapia mentes, capaz de promover uma correção purificadora dos nossos modos de sentir, pensar e agir. Uma transformação que, por sua vez, constitui o pressuposto para a libertação do espírito. A terapia nietzschiana dos afetos pode ser entendida como um tratamento de cura, cujo objetivo consiste em criar condições favoráveis para a convalescença, a restauração da saúde, mais especificamente, gerar um aumento de força e resistência e, de modo algum, a completa ausência de enfermidade, o que, no caso do ser humano, seria uma tarefa impossível. Em Nietzsche, a terapia mentes apoia-se numa economia dos afetos, que é um resgate da antiga dietética, no sentido em que a antiga medicina grega compreendia a dietoterapia, um conjunto de prescrições para um modo de vida e alimentação, atividade física, repouso, etc., aptas a manter o estado de saúde e o bom metabolismo corporal e espiritual,
incluindo, pois, aspectos somáticos, intelectuais, ambientais, ecológicos e sociais, como ilustra um texto do corpus socrático, ao qual aludirei, do corpus hipocrático, ao qual aludirei em seguida. Citação. O autor do livro hipocrático sobre o modo de vida, uma análise bastante completa da constituição fisiológica do ser humano, descreve o corpo humano como uma imagem do todo, ainda que o hipocrático possa ter entendido esse todo como algo bem diferente do que o fez Platão. O pensamento é claro, o ser humano é um microcosmo do macrocosmo. Nele encontram-se, em última análise, os mesmos elementos e atuam as mesmas forças que no cosmos, numa relação combinada. Simetros. Assim, o autor deste escrito, uma detida introdução aos livros seguintes sobre a alimentação e o esforço, constata logo no começo. Primeiro é preciso reconhecer a physis de cada pessoa. É preciso reconhecer em que ele consiste desde o começo. Reconhecer que elementos nele estão misturados. Além disso, é preciso levar em conta as estações do ano, as modificações dos ventos, a situação particular do local, as características do ano. Também, o surgimento e o desaparecimento dos astros devem ser conhecidos para que se entenda como evitar as mudanças dos excessos de comida e bebida e ventos e, de modo geral, as modificações de todo o cosmos, de onde se originam as enfermidades das pessoas. Se, com base nesse conhecimento, tendo em vista a physis de cada indivíduo, se pudesse descobrir a quantidade adequada, aritmos, simetros, de alimento e esforço físico, que não seja de mais nem de menos, então se teria encontrado a chave da saúde. Fim de citação. Várias passagens de Et Homo, por exemplo, poderiam ser lidas como uma atualização desses preceitos hipocráticos. Uma parte fundamental da terapia nietzschiana da mente consiste na desnaturalização dos afetos, especialmente dos afetos fortes. No caso que interessa mais de perto neste trabalho de hoje, visados são afetos tônicos, sobretudo os sentimentos negativos e pesados, as tendências hostis, como a vingança, o rancor, a aflição, inerentes ao morsus consciência, o remorso. Exemplar a esse respeito é o tratamento genealógico dado por Nietzsche à vingança como modalidade de sentimento e de pensamento. Ele ganha destaque na desconstrução por Nietzsche, levada a efeito em Paragenealogia da Moral, de uma teoria ingênua e natural da vingança, que pelo viés da sinonímia entre ressentiment e Rache, vingança em alemão, pretende elucidar as origens do sentimento de culpa e do conceito de justiça. Nesse campo, o adversário estratégico visado por Nietzsche é Eugen Dühring. Duas razões principais, certamente entre outras, explicam a necessidade teórica dessa polêmica. Primeiro, a fisiopsicologia de Nietzsche trabalha com um modelo de psiquismo humano que exige o abandono do esquema da reação baseada no modelo mecânico do arco reflexo. 2. Pelo menos desde o período de Aurora, Nietzsche elabora uma concepção de justiça, Gerechtigkeit, baseada no conceito de equilíbrio, Gleichgewicht, que gera como um importante desdobramento a necessidade de reconsiderar a teoria sobre a origem da justiça baseada no sentimento de vingança. Cito Eugen Dühring. Com a mesma necessidade com a qual a reação resulta de uma ação mecânica, o ferimento espontâneo e hostil tem por resultado o ressentimento e, com isso, o aguilhão da vingança. O impulso Trieb para vingar-se do ferimento sofrido é também manifestamente um dispositivo da natureza que atua no sentido da autoconservação. Fim de citação. Como salta aos olhos, Dühring toma como modelo de análise a mecânica racional de Newton.
a proporcionalidade entre ação e reação, adaptando o direito às leis físicas de conservação de energia. Com isso, Dürer naturaliza a vingança, fazendo dela o princípio originário da lei e da justiça, não apenas no âmbito do direito penal, mas como fator decisivo de equilíbrio social. Cito Dürer novamente: em nossas reflexões morais, escreve ele, consideramos toda ação originariamente lesiva e hostil como objeto de uma necessária reação. De início, essa reação se manifesta interiormente num sentimento reativo interior que denominamos também ressentimento e necessidade de retribuição. Ou, com a palavra forte que designa decisivamente o verdadeiro fundamento natural, podemos denominá-la justamente vingança. Fim de citação. Desmistificar este tipo de naturalização ideológica da vingança, para desacoplá-la de uma autêntica derivação genealógica do sentimento e da ideia de justiça, constitui uma tarefa prioritária da terapia mentes nietzschiana. Para ele, a verdadeira compreensão do ressentimento implica a necessidade incontornável de considerar a sua causação fisiopsicológica, tarefa para a qual a contribuição dos psicólogos franceses constitui, aos olhos do genealogista filólogo, uma fonte imprescindível. Com efeito, o substantivo ressentiment, derivado do verbo ressentir, é atestado desde o século XVI na literatura francesa e no século XIX integra o léxico científico da cultura alemã, sendo, portanto, de uso comum entre os eruditos. Verbo e substantivo designam uma espécie particular de sentimento, um sentir persistente, dotado de intensidade afetiva, gerando efeitos duradouros. Embora em tese o substantivo possa também designar um sentimento neutro quanto ao conteúdo, trata-se sempre de um afeto de efeito prolongado, particularmente forte. São prevalentes os sentimentos e afecções negativas, pois estas impregnam-se de modo mais duradouro e estável do que os conteúdos positivos, como, por exemplo, uma inclinação grata e benevolente que tende a ser passageira. O acento negativo, inevitavelmente preponderante, já se encontra atestado em Montaigne, que foi quem presumivelmente introduziu esse conceito na literatura francesa. Montaigne também emprega ressentiment no sentido de aspas, sentimento negativo duradouro e persistente associado a pensamentos de vingança que dele resultam. Fim de citação. Desde então, ressentimento é um termo que denota um sentimento predominantemente negativo, uma dor ou um pesar constante, uma afecção sempre reflexiva e reativa associada a pensamentos e afetos vingativos. O ressentimento é, portanto, um construto elaborado, que tem a forma de uma ligação reunindo um forte sentimento negativo e um pensamento vingativo dele emergente. Ele não pode ser adequadamente compreendido segundo o modelo do arco reflexo, da imediata reação mecânica para afastar um objeto causador de sofrimento. Trata-se antes de um dispositivo de compensação, cujo propósito consiste em assimilar vivências negativas, por exemplo, experiências traumáticas de sofrimento, que carecem de elaboração psíquica que as conduza por vias de descarga, na medida em que representam, inevitavelmente, moções afetivas, ou seja, excitações causadoras de perturbação e, portanto, fontes de desprazer. Com apoio numa reconstituição da procedência dos sentimentos e conceitos, portanto, da fisiopsicologia, torna-se possível compreender, inclusive no plano das instituições culturais, a razão pela qual, já nos primeiros documentos históricos nos quais aparece a vingança de sangue, sob a forma da lei de Talião, como princípio de retribuição e expiação dos crimes, por exemplo, no Código de Hammurabi e no Código de Esnuna, estamos falando aqui, portanto, por volta de 3.000 anos antes de Cristo, a vingança não pode ser compreendida como mera reação imediata e mecânica, como um contragolpe defensivo, cito Nietzsche,
como um contragolpe defensivo, uma simples medida protetora, um movimento reflexo em resposta a uma súbita lesão ou ameaça, do tipo que ainda executa uma rã sem cabeça para livrar-se de um ácido corrosivo. Este é o modelo da explicação de ordem de Jung. Nietzsche, ao contrário, pensa como um processo psíquico complexo, mediado pela ideia de equivalência, retribuição compensatória, meticulosamente calculada, o que supõe necessariamente a referência a um plano representacional de estimativas de valor, de obrigações e intercâmbio, numa fusão entre categorias do direito civil e penal, tal como já aparece nas mencionadas codificações. Para se compreender o essencial desses processos, é necessário remontar à efetiva causação fisiopsicológica do sentimento de vingança e seus derivados, como já dito. Para tanto, um adequado meio auxiliar consiste em relacionar o sentimento de vingança à reação defensiva de tipo instintivo, ao instinto de vingança. Mas instinto não é, para Nietzsche, primeira natureza. Compreende-se isto se tivermos em vista o que Nietzsche entende desde muito cedo em sua produção filosófica pelo termo instinto. Cito Nietzsche. Falo de instinto, com destaque pelo próprio Nietzsche, quando algum juízo, de novo com destaque pelo próprio Nietzsche, este juízo é de gosto, Geschmack, em seu mais baixo grau, é incorporado, Einverleibt, de modo que ele agora excita espontaneamente a partir de si mesmo e não precisa mais esperar por estímulos. Ele tem o seu crescimento por si e, por consequência, também o seu senso de atividade, Tätigkeitssinn, impelido para fora. Estágio intermediário, o semi-instinto, que só reage a estímulos e, além disso, é morto. Fim de citação. Nietzsche tem em vista, portanto, um campo semântico muito amplo, no interior do qual a sua concepção própria de instinto, que, portanto, se estende também ao termo impulso, Trieb, tanto se aproxima quanto se distancia da acepção etimológica original de instinctus, de instinguere, no sentido de excitar, instigar. Stricto sensu, instintos são impulsos ou tendências que nos homens e nos animais provocam ações ou comportamentos consistentes em respostas ou reações substancialmente fixas e imediatas a determinadas excitações. São moções de energia de natureza pulsional, portanto, são quantidades de força que ocorrem ao psiquismo, carregando-o energeticamente e, com isso, produzindo uma perturbação de sua economia, uma carga de excitação que, por sua vez, tem de ser recebida, processada, transformada e distribuída por canais aferentes e deferentes, ou seja, tem de ser descarregada para fazer cessar o desprazer, a saber, a perturbação dolorosa que ele provoca. A reação constitui o dispositivo de descarga no mundo externo, ou de eliminação do quantum de energia acumulada na forma de afeto e que expressa psiquicamente a pressão de uma urgência, de uma necessidade ou de uma carência a ser satisfeita. É a dinâmica das pulsões ou dos instintos. Eles são propensões ou vias de descarga que, independentemente da razão, impelem os indivíduos a realizar certos atos ou a reagir segundo determinados esquemas de comportamento próprios à sua espécie, eventualmente comuns a outras espécies. Exemplo, instinto de conservação, instinto sexual, etc. Lato sensu, instinto designa, portanto, a inclinação ou a disposição estável de ânimo, a índole ou comportamento, a natureza particular de um indivíduo. Nietzsche joga com todas essas acepções. Para Nietzsche, a descarga externalizada dos instintos, impulsos e seus afetos de acompanhamento pode ser espontânea e natural, no caso em que ocorra independentemente da necessidade de estimulações externas às quais reage.
mas pode também depender de um elemento desencadeador externo. É o caso do instinto ainda não fixado. A estabilização ou a fixação dos impulsos ou instintos dá-se no ser humano graças ao seu constitutivo excedente pulsional, sob a forma de dispositivos, dentre os quais há de se contar principalmente as instituições, como o direito, por exemplo. No caso do instinto de vingança, o processo de incorporação, portanto de transformação em instinto, poderia ser descrito da maneira aparentemente simples. Uma vivência negativa é psiquicamente processada como sofrimento, como dor ou traumatismo, portanto como perturbação do equilíbrio e fonte de sofrimento, que é o resultado da transfiguração da quantidade de excitação num conjunto de representações e afetos que pressiona no sentido da descarga. Este quantum de energia perturbadora tem de ser elaborada e descarregada para fora do psiquismo por meio de canais apropriados que nele se formam. A vingança, como reação, é justamente um desses canais. Neste estágio, ela não é senão um dispositivo de reação animal, mais precisamente, a descarga da agressividade, da destrutividade animal ou da bestialidade animal, como o André usou hoje, um termo mais forte, da bestialidade animal, tal como aparece na caça, por exemplo, e que responde ou reage a um desprazer ou a um sofrimento causador de perturbação do equilíbrio animal. É por causa disso que Nietzsche denomina a má consciência, a saber, a protoforma de toda a moralidade, no capítulo da psicologia animal. O sofrimento, que é sentido como dano porque fonte de desprazer, precisa ser compensado. Causar sofrimento como compensação, ou seja, infligir sofrimento na causa ou causador do dano, é um dispositivo compensatório que tanto alivia o sofredor quanto restaura o equilíbrio das relações. Este esquema de reação é criado com base na conexão entre figuras primitivas do direito penal, o castigo, a punição, por exemplo, que são derivados da guerra, e do direito civil mais antigo, por exemplo, as formas embrionárias da obrigação pessoal, da dívida, do crédito, da compra e da venda. A lógica paradoxal pode ser formulada de maneira simples. A dor é instrumentalizada como expediente eficaz, tanto de alívio quanto de técnica de memória. Esta derivação genealógica ganha corpo através do recurso filológico a um deslize semântico facilitado pela palavra alemã Schuld, que reúne os significados de dívida e de culpa, e, portanto, serve para reunir os significados de meio de compensação e também de alívio. Pertence às condições de possibilidade da ideia de obrigação, de dívida e de dever, em um sentido econômico jurídico, a possibilidade de lembrar-se de um empenho, a memória de um ato de vontade que consiste em assumir uma obrigação, em estar em débito, uma representação que emerge no circuito da troca, do escambo, da compra e da venda, do débito e do crédito. Para lembrar-se de uma dívida, é necessário manter-se obrigado a pagá-la. O devedor tem necessidade de conservá-la na memória, o que só é possível se for gravada a fogo num tecido psíquico que é constitutivo da própria memória. Uma criação que pressupõe a inibição temporária e a colocação, que pressupõe uma inibição, ou nos termos de Nietzsche, uma temporária colocação em suspenso de uma voraz potência animal, a saber, a força de assimilação do esquecimento. Este é o território no qual nasce a mais antiga psicologia, mas também a mais persistente, a mais duradoura, aquela que em grande parte ainda é a nossa. Cito Nietzsche, um texto conhecidíssimo, Como fazer do bicho homem uma memória.
como gravar algo indelével nessa inteligência voltada para o instante, meio obtusa, meio leviana, nessa encarnação do esquecimento. Este antiquíssimo problema, pode-se imaginar, não foi resolvido exatamente com meios e respostas suaves. Talvez nada existe de mais terrível e inquietante na pré-história do homem do que a sua mnemotécnica. Fim de citação. Nietzsche fala aqui da pré-história, dos primórdios, do Vorzeit, mas é preciso não perder de vista que, tanto para a genealogia da moral quanto para a fisiopsicologia, a pré-história não é um momento cronológico sepultado no passado, mas uma arqué, ou seja, uma força originária, uma potência vigente, sempre em atuação em todas as épocas da história humana, o que inclui o presente. Grava-se algo a fogo para que fique na memória. Apenas o que não cessa de causar dor fica na memória. Eis um axioma da mais antiga e, infelizmente, mais duradoura psicologia da Terra. Pode-se mesmo dizer que em toda parte onde, na vida de um homem, de um povo, existem ainda solenidade, gravidade, segredo, cores sombrias, persiste algo do terror com que outrora se prometia, se empenhava a palavra, se jurava. É o passado, o mais distante, duro e profundo passado que nos alcança e que reflui dentro de nós quando nos tornamos sérios. Jamais deixou de haver sangue, martírio e sacrifício quando o homem sentiu necessidade de criar em si uma memória. Fim de citação. A hominização inicia-se, pois, com a criação de uma memória da vontade. Esta memória é o resultado da atividade de uma força que atua violentadoramente contra outra força igualmente poderosa, a voragem animal do esquecimento, na tarefa de criação de uma faculdade de lembrar, de uma memória ativa, transfiguradora do esquecimento, e isto é um paradoxo vivo. Um poder não esquecer. Nietzsche não cogita aqui de nenhuma função deficitária quanto ao registro de traços mnêmicos, de uma limitação inevitável dos dispositivos da memória para a fixação de conteúdos. Ao contrário, trata-se de um ativo poder não esquecer algum conteúdo inscrito como traço de memória. Aqueles que dizem respeito à lembrança da palavra empenhada. Esta é a condição de possibilidade de toda obrigação, a primeira forma propriamente humana de vínculo, não mais meramente gregário, mas societário, que se coloca como limiar originário de toda forma de organização social. É dela que deriva também a hominização em sentido próprio, a saber, a passagem da physis ao nomos. Aproveitando aqui a possibilidade de uma interlocução com a antropologia, eu gostaria de sugerir algo que fiz em Pelotas, eu não posso estendê-lo aqui, e parece que, do ponto de vista do movimento teórico, Nietzsche encontra um limiar aqui absolutamente análogo àquele posto por Lévi-Strauss em relação à exogamia. Com uma determinada representação, ou seja, a lei, a proibição das relações sexuais intragrupais. É com isso que começa o processo propriamente humano, a hominização se dá a partir daí. Para Nietzsche dá-se a partir justamente da troca. Não é possível recuar aquém da troca e do cortejo de representações que acompanham a troca. Falar em hominização só é possível a partir daí. Por sua vez, o esquema econômico-jurídico da troca, da compra e venda, do débito e do crédito, a forma mais arcaica de obligácio entre pessoas e que constitui a matriz da sociabilidade humana, tem a sua gênese ligada ao processo psíquico da inibição ou da repressão dos impulsos, que é condição indispensável de qualquer modalidade de existência social. Instintos fortes, em particular os instintos hostis, não podem ser descarregados para o exterior, ou seja, contra os sócios, sob pena de destruição da possibilidade mesma da formação de comunidades. A condição vale também para outros tipos de impulsos, mas vale sobremaneira para os impulsos agressivos e destrutivos,
que, no entanto, radicam na condição animal do bicho-homem. A pressão de tais impulsos, que são urgências, não cessam de exigir satisfação, como escreve Nietzsche, o que só pode ocorrer através de satisfações substitutivas, ou seja, pela invenção de novas metas de satisfação. Esta é a gênese da interiorização do homem ou da alma. Mais um texto bastante conhecido: todos os instintos que não se descarregam para fora voltam-se para dentro. Isto é o que chama de interiorização do homem. É assim que no homem cresce o que depois se denomina a sua alma. Fim de citação. Esta é também a origem da má consciência. Com ela foi introduzida no mundo, aspas, a maior e mais sinistra doença da qual até hoje não se curou a humanidade: o sofrimento do homem com o homem consigo, como resultado de uma violenta separação do seu passado animal. Fim de citação. O mistério e o abismo da condício humana estão envoltos na violência dessa separação. Situam-se no hiato, nesta clivagem na qual os procedimentos violentos derivados da guerra, em particular os castigos, as punições, são interpretados na chave das formas ainda incipientes do débito e do crédito, como via de descarga para os impulsos hostis, aquela crueldade do semi-animal homem, justamente aquela de que trata a segunda dissertação da genealogia da moral. É por esse caminho que a agressividade reprimida encontra sua compensação. Mas a introjeção da descarga que origina a satisfação substitutiva deixa sempre uma espécie de resíduo negativo, de saldo negativo, um contingente de insatisfação pulsional que assume a tonalidade afetiva de sentimento latente de indisposição, ou seja, a forma de uma dor crônica que exige elaboração psíquica e alívio. Na origem, e portanto em seu estado bruto, a má consciência, enquanto consciência do dever, não é senão o resultado residual da crueldade humana introjetada, que se volta contra o próprio homem na impossibilidade de descarregar-se para o exterior. O rigor dos castigos, as mais cruéis figuras do direito penal, mas também do direito das obrigações, são modalidades de descarga e satisfação, são meios de conservação da lembrança da promessa, daqueles mandamentos, daquelas regras que organizam as comunidades ainda incipientes. A moeda de troca nesse circuito é a crueldade. Mais precisamente, a liberação para a descarga de um impulso reprimido como rara oportunidade de satisfação do afeto mais proibido, o prazer de fazer sofrer, de causar dor como compensação de um dano sofrido, a afirmação do próprio poder sobre um inimigo, sobre um outro, reduzido à condição de impotência. As possibilidades sempre mais raras de satisfação elevam o valor do meio, as possibilidades sempre mais raras de satisfação elevam o valor dos meios de equivalência encontrados. A crueldade é um raro prazer, uma circe inebriante e inesgotável para a inventividade que deriva da frustração existencial humana, demasiado humana, pois inevitável. A gênese do ressentimento está ligada a uma importante modificação nesse processo. Uma profunda e incurável depressão é inseparável do devir homem, pois é o resultado inevitável da repressão dos impulsos semi-animais deste hominídeo. A depressão é ressignificada, isto é, encontra uma perspectiva de sentido na vontade de causar dor, a saber, no desencadeamento da crueldade animal e de seus afetos selvagens, um meio de alívio para aquela aflição e pesar semi-conscientes gerados pelo recalcamento. A dor, enquanto é entendida como vontade de produzir sofrimento para compensação de um mal-estar, oferece-se como alívio e lenitivo para o sofrimento. Essa é a razão pela qual, segundo Nietzsche, o homem se encontra com frequência cansado de si mesmo, extenuado, esgotado pelo sofrimento. É então
que os ideais ascético-religiosos, ou seja, a espiritualização da sede de vingança, da surda revolta contra esta sofrência incessante, apresentam-se como um nec plus ultra da inventividade humana. Por meio da interpretação sacerdotal do sofrimento crônico, inverte-se a direção da crueldade. Ela visa agora o sofredor em sua própria existência. A vontade de encontrar um culpado sobre quem descarregar toda a sua hostilidade encontra um alvo socialmente anódino, o próprio sofredor, a sua vida, o seu existir. É sobre ele, interpretada como culpa e pecado, que um castigo deve ser aplicado como meio de expiação. É neste circuito que a lógica paradoxal do ressentimento se revela em seu mecanismo absurdo. A necessidade de entorpecimento da dor por meio da descarga introjetada de afetos hostis, ou seja, anestesiar a dor pela produção intensificada da própria dor. A mesma lógica da mnemotécnica pré-histórica. É necessário bloquear o esquecimento pela dor para poder ser capaz de lembrar. Mas para poder novamente lembrar, é necessário continuar a ser capaz de esquecer. A psicofisiologia do ressentimento é o desvelamento desta contradição, a anamnese de uma patologia originada pelo bloqueio da força do esquecimento. A disfunção da capacidade de esquecimento ativo produz uma inibição desta potência, um fenômeno que pode ser comparado a uma dispepsia orgânica. Tanto o psiquismo quanto o organismo ficam assim danificados. Já não se podem mais elaborar, dar conta, processar, assimilar, metabolizar os seus elementos nutrientes. No caso do psiquismo, as vivências negativas, especialmente as vivências negativas e traumáticas. Esta impotência metabólica produz inevitavelmente sofrimento que pesa sobre toda a vida psíquica, fazendo-a adoecer. Ressentir significa precisamente isto: tornar a sentir de novo sempre o mesmo, transformar em pesadelo todas as vivências, imantando-a ao peso de uma indisposição visceral, encerrando tudo sob a perspectiva única da fraqueza, da impotência, do abatimento que humilha e da ânsia compensatória de vingança. Por isso, do ponto de vista da terapia nietzschiana dos afetos, aspas, estar doente é, isso mesmo, uma forma de ressentimento. O doente, nos casos extremos em que sua capacidade de reação ativa é entravada, transforma-se em um inesgotável manancial de sentimentos vingativos, acrisolado por uma negatividade que, como a fênix, renasce a cada nova vivência e contamina tudo ao seu redor. Para entorpecer a dor, o organismo, o corpo e a mente, fisiopsicologia, tem necessidade de descarregar internamente os mais poderosos afetos como anestésicos eficazes para um sofrimento radicado na incapacidade de esquecer, que por sua vez surge como fenômeno patológico ou efeito colateral da criação de uma capacidade ativa de lembrança, a saber, a suspensão parcial da força digestiva do esquecimento. A danificação ou bloqueio desta capacidade genuína de reação passa a depender, com o bloqueio da capacidade genuína de reação, ou seja, a reação externa, esta passa a depender não somente de uma estimulação externa, mas da imaginação como via de descarga interiorizada, a vingança imaginária ou apenas em efígie. Esta é a gênese do ressentimento bilioso, venenoso, que constitui a medula afetiva dos ideais ascéticos triunfantes da metafísica e na religião ocidental, bem como da moral socrático-platônico-cristã. Não a vingança propriamente, mas esta forma de vingança que é o ressentimento, esse ressentimento que incha, bilioso, venenoso, purulento. A patologia consiste num feixe de contradições,
Temos aqui um tipo de ressentimento que não tem acesso a uma verdadeira reação, a descarga voltada para o exterior, que se gratifica numa descarga internalizada, intrincada com a imaginação, portanto, em uma vingança meramente imaginária. E, paradoxalmente, esta via de interiorização da descarga é aberta justamente por uma dimensão de aparente exterioridade. Este tipo de ressentido tem necessidade de um mundo oposto e externo, de um outro, de um fora, de um diferente de si, que é o estímulo que desencadeia a reação bloqueada justamente em sua direção para o exterior e que, portanto, tem de voltar-se agora para dentro, para o plano da imaginação. O tipo, por excelência, desse ressentido venenoso é, a meu ver, o homem de subsolo, ou o rato de subsolo, genialmente delineado na novela de Dostoiévski. É indispensável encontrar um culpado para o sofrimento insuportável, porque carente de explicação, de justificativa, imperioso encontrar razões, quaisquer razões, pois razões aliviam, escreve Nietzsche. A dor da chaga aberta encontra na culpa o seu lenitivo, na vingança a sua compensação, pois de todo modo o sofrimento pode afinal ser reconduzido a um motivo, a um fundamento, a uma razão de ser. Escreve Nietzsche, há uma espécie de loucura da vontade nessa crueldade psíquica que é simplesmente sem igual. A vontade do homem de sentir-se culpado e desprezível até ser impossível a expiação. A sua vontade de crer-se castigado sem que o castigo possa jamais equivaler à culpa. A sua vontade de infectar e envenenar todo o fundo das coisas com o problema do castigo e da culpa, para de uma vez por todas cortar para si a saída desse labirinto de ideias fixas, a sua vontade de erigir um ideal, o do santo Deus, e, em vista dele, ter a certeza tangível de sua total indignidade. Em condições de esgotamento, a reação imaginária é uma dissipação e a pior escapatória, porque não constitui uma saída efetiva, uma autêntica reação, mas apenas esgota num curto-circuito paralisante, extinguindo rapidamente quase todas as energias psíquicas ainda restantes. Essa devastação interna das forças nervosas, tragadas pela sede de vingança, promove justamente o contrário da cura. Esta só poderia advir do esquecimento, da força plástica de assimilação, a elaboração e o mecanismo psíquico, a elaboração e o metabolismo psíquico. Mas a vingança imaginária, mantendo aceso o circuito da avidez vingativa, o inebriado desejo de encontrar culpados e puni-los, é apenas um expediente paliativo que anestesia o sofrimento, mas não cura a memória da ferida, não restaura a potência de assimilação, antes envenena como pílis a vida anímica inteira. Trata-se de um fenômeno similar à adição, a meu ver, uma dependência que necessita de permanente intensificação na dosagem dos entorpecentes. Em sua avidez, o caminho mais rápido é o da descarga introjetada de afetos vingativos, numa reação incendiária circunscrita ao espaço interno da imaginação, que surge e consome todas as energias psíquicas num arrebatamento dissipatório, ou naquilo que Nietzsche escreve, certamente a forma mais nociva de reação. A analogia entre a evolução da doença, tal como pensada pela medicina helenística, e o ressentimento esclarece alguns pontos centrais da fisiopsicologia nietzschiana. Uma vez alcançado o estágio daquilo que os estoicos chamavam de agregação inveterada, então, aspas para Nietzsche, ou seja, o vício malum, então não se sabe mais nada rechaçar, de nada se desvencilhar, de nada dar conta, tudo fere, a proximidade de homem e coisa molesta, as vivências calam fundo demais, a lembrança torna-se uma ferida supurante. Fim de citação. Todos vocês reconhecerão aqui os textos do Antiônio que eu estou citando, né?
Elucidativa nesse contexto é a lembrança de Foucault a respeito da proximidade do quadro conceitual entre a filosofia e a medicina na Grécia clássica e no período helenístico. O desenvolvimento de um pathos, que é justamente o sinônimo de doença, é escalonado em fases, sendo a primeira a proclivitas, o estágio inicial, em que se delineia a configuração da enfermidade. O segundo momento é o pactus stricto sensu, a perturbatio, tal como traduz Cícero, ou affectus, tal como traduz Sêneca, um movimento irracional da alma, seguido pelo estágio do nosema, ou seja, da passagem para o morbus, tal como Sêneca o traduz, a saber, a morbidez crônica, na qual os elementos constitutivos da doença fixam, cristalizando-se num conjunto definido de disposições incorporadas, algo como a rexis. Este período é seguido, então, pelo quarto estágio, o arróstema, traduzido por Cícero como egregácio, no qual o doente transita para um estado de morbidez permanente e a derradeira fase, a caquia, ou o vício, em Cícero, egregácio inveterada, e em Sêneca, vicium malum, pestis, ou seja, corrupção, é a culminância da enfermidade quando o paciente, completamente deformado, fica tolhido no interior do pathos. Pathos aqui entendido como, então, doença incurável. A diferenciação não se faz, então, a meu ver, entre uma condição enfermiça e uma condição plenamente saudável, mas entre estágios ou fases de uma enfermidade. Sequestrada pelo ressentimento, a doença se torna fraqueza num sentido particularmente perigoso. Em razão da debilidade, o ressentimento invade e domina a consciência do sofredor, transtornando o metabolismo psicológico que regula a alternância entre percepção, esquecimento e memória das vivências. Sobretudo, transtornando o processo de assimilação dos traços das lembranças negativas. Uma vez minada a força plástica do esquecimento, o sofredor se torna, então, incuravelmente ressentido, porque a sua consciência é pervadida pelos traços das lembranças aflitivas que atraem como imã a energia dos outros processos psíquicos. Compreende-se, então, que, sob tais condições, o ressentimento constitui, de acordo com o diagnóstico penetrante de Nietzsche, a doença propriamente dita, a fixação como disposição permanente de uma disfunção que bloqueia o processo de assimilação psíquica das vivências. Como caquia, como vício malo e pestes, o ressentimento corrompe e não deixa lugar no psíquico para a experiência da grande dor que liberta o espírito, fazendo elevar-se acima de si mesmo, superar a intoxicação pelas lembranças mórbidas, descortinar novos horizontes de visão e de poder. Fixado em sua morbidez crônica, quanto mais sofre, tanto mais o doente anseia por livrar-se do seu fardo, recorrendo ao estratagema da narcose e da aflição. Eu vou saltar um pouco aqui as minhas observações em função do tempo, para concluir da seguinte maneira. Não admira, portanto, o motivo que leva Nietzsche a escrever em Et Homo. Quem conhece a seriedade com a qual a minha filosofia assumiu a luta contra os sentimentos de vingança e perseguição, Har und Nachgefühl, poderia ser traduzido também por vingança e rancor, até mesmo no interior da doutrina do livre-arbítrio, a luta contra o cristianismo é apenas um caso particular desta luta, compreenderá a razão pela qual eu trago justamente aqui o meu comportamento pessoal, a minha segurança instintiva na praxis. Nos tempos da decadência, eu os proibi a mim mesmo como prejudiciais. Então, logo a vida se tornou de novo rica e orgulhosa, rica e orgulhosa o suficiente para tanto, eu os proibi como algo situado abaixo de mim. Este
é um dos topoi mais fecundos da filosofia de Nietzsche. Por um lado, ele torna possível uma interpretação do sofrimento e, com isso, a manutenção da vida. Mesmo culpada, a vida pode e deve ser vivida, ainda que como expiação. Por outro lado, ele compensa toda a irrelevância de nossa condição. Sofremos porque temos responsabilidade, porque o curso do mundo depende de nossas ações e decisões. Compreendemos dessa maneira nossa total irrelevância e contingência. E é por causa disso que o sofrimento da culpa tem tamanha eficácia, sendo praticamente irrefutável. Ele tem a seu favor o fato de prover a única perspectiva de sentido para a aventura humana na história, do ponto de vista dos ideais ascéticos. Portanto, o combate do sentimento de culpa, feito a partir de uma terapia dos afetos, está situado no centro da filosofia nietzschiana. Muito obrigado.